igreja necessita, ó Deus, de uma mudança. A tua casa necessita de uma transformação. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, transforma as vidas de verdadeiros crentes, que não venham abrir a boca para dizer que é cristão, mas que ande segundo os teus mandamentos, ande segundo a tua vontade e sejam uma representação tua aonde chegar. Por isso, ó Deus, eu te peço e me junto a milhões de pessoas que nessa manhã estão orando por esta pátria. Deus, vai restaurando esse Brasil. Pai, tira de todo o mal deste lugar, Senhor. Toda aquela semente maligna que foi colocada dentro desse país, tira, anula, extirpa, Senhor. Usa da tua maneira, ó Pai, para quebrar todo o mal que se levanta nesse país, Senhor. Que esse país possa ser um país que tem prazer de servir a Ti. Aquele país a qual, ó Deus, se levantou para colocar Israel como nação. Deus, eu te peço em nome de Jesus, fala, Senhor, fala com cada um servo teu, para que neste dia, para que nesta manhã, tu possas estar mudando a situação desse país. Da mesma forma que Mardoqueu, Senhor, fez aquela oração, eu te peço, Senhor, muda o quadro desse país, muda o quadro dessa nação, transforma toda maldição em bênção, Senhor, e que o teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado nesse lugar, que possamos ver a tua glória sobre o Brasil, e vendo esse país, um país cheio da tua graça, um país cheio da tua glória. Deus, muda o quadro dessa nação. Aqueles que estão roubando, arranca desse lugar, Senhor, e faz com que a tua glória renasça sobre esse lugar. Aqueles que querem o mal desse país, vem, Senhor, leva para bem distante, tira desse lugar e faz com que o teu poder renasça sobre essa pátria, ó Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, purifica esse lugar, como diz na tua palavra em Crônicas 7:14, ó Deus. Se o meu povo se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei e sararei essa terra. Sara, Senhor, sara essa terra, Deus. Livra essa terra dessa abominação que só querem sugar, que só querem tragar, que só querem roubar do povo, ó Pai. Purifica, Senhor. Limpa, ó Deus. Pai, que tu venha ser o Senhor verdadeiramente dessa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que essa oração não venha a ser só hoje, 7 de setembro, mas que todo dia, nas nossas orações diárias, possamos estar colocando nosso país, nossa pátria, nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Já tivemos o nosso momento de oração, tivemos o nosso momento de louvor. Agora eu quero trazer uma mensagem para que possamos refletir tanto para o dia de hoje, como para toda a semana e todo o nosso dia de vida, que é uma palavra de transformação, porque essa palavra não vem do mundo,
mas sim de Jesus Cristo. Acompanhe comigo aí, abra a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 6. João, o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 60 em diante, do versículo 60 em diante, aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. João, capítulo 6, do versículo 60 em diante. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz que é vida em nossas vidas. O que é que isso quer dizer? Que quando eu ando pela palavra de Deus, eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Eu tenho o próprio Cristo, que é o Verbo, que é a palavra. Como diz no próprio livro de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne. Então eu tenho o próprio Cristo dentro de mim. E a gente precisa atinar, a gente precisa direcionar, a gente precisa prestar atenção, que para viver a palavra de Deus não é simplesmente dizer que é crente. Não é simplesmente dizer que, eu sou cristão. Hoje pela manhã eu botei minha esposa que mexe com isso, que eu não sei muito mexer nessas coisas, mas eu botou no status do Instagram uma foto minha, né? Lá lá em Muniçoba, na casa onde a gente tem o trabalho, e no Stories, ela está aqui dizendo aqui, no Stories, que eu não entendo nada disso. E aí eu fiz questão que ela botasse a frase, patriota com muito orgulho. Isso representando o dia de hoje. Mas se você entrar no meu Face, no meu WhatsApp, você vai ver servo de Deus com muito orgulho. Por que isso? Porque a minha pátria maior é o reino de Deus. A minha pátria maior não está baseada nesse mundo. Eu estou no mundo, oro pelo mundo, dou gosto ao mundo, porque o próprio Cristo diz que eu e você somos sal, somos luz. E se não tivéssemos aqui, o mundo já tinha perdido o gosto. Então eu, pessoalmente, homem social, pastor, pai de família, sou patriota. Amo a minha pátria brasileira. Luto em oração para que ela não venha se corromper com o pecado mundano que estão querendo colocar dentro da nossa pátria. Mas na minha vida espiritual tem uma pátria maior que me espera, da glória do Senhor, que está dizendo lá em João também, capítulo 14, que o meu Deus, o seu Deus, foi preparar morada para o dia do chão. Então eu tenho uma pátria celestial, a qual eu irei morar pela eternidade. E estou, aí você pode dizer, mas pastor, como é que o senhor tem certeza que o senhor vai para essa pátria? Porque eu luto todos os dias contra o desejo da minha carne, para alcançar a soberana glória do Senhor Jesus sobre a minha vida e ganhar a minha coroa da justiça. É uma briga todos os dias contra essa carne. Mas Deus sabe o quanto eu tenho me esforçado para herdar o reino dos céus. Mas enquanto esse dia não chega, eu tenho que fazer do céu, esse pedacinho onde eu estou,
aqui na terra o céu da glória de Deus. Porque a Bíblia também diz que aonde eu for a planta dos meus pés, eu tomarei por herança para o Senhor. Então aonde eu estiver, eu tenho que fazer a diferença. E meus irmãos, isso só vai fazer a diferença se eu tiver baseado nesse livro, nessa palavra, Bíblia Sagrada. Não é só ler, é praticá-la dia após dia. É ter a integridade de Cristo Jesus no seu afazer diariamente com a sociedade, com o seu próximo, com a sua família, primeiramente, porque a sua igreja não é aqui, mas começa na sua casa. A sua igreja, meu irmão, começa lá na sua casa, antes de vir para aqui. Aqui é um complemento, aonde você se junta com A, com B, com C, para todos adorar ao Senhor, glorificar ao Deus Todo-Poderoso, aprender mais da palavra e praticar aí fora. Porque ser crente na igreja é fácil, é muito fácil. Mas Jesus Cristo te chama para ir além dessas paredes. Jesus Cristo te chama para ir além desse lugar aqui, para você ser a igreja lá fora, para você mostrar a pátria celestial lá fora. Por isso que eu quero começar essa palavra. Eu quero começar essa leitura simplesmente com uma frase: palavra de vida eterna. Quem é que está te dando a palavra de vida eterna? Qual a palavra que você tem absorvido para a tua vida? Será que é uma palavra motivacional? Será que é uma palavra de sincretismo? Será que é uma palavra de mantra? Ou a palavra de vida eterna? Pois só aqui você encontra a palavra de vida eterna. Eu quero que você me acompanhe através dessa leitura, João capítulo 6, versículo 60 em diante, que fala assim. Eu gostaria que alguém pudesse pegar água aqui para mim. João capítulo 6, versículo 60, fala assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou isso e vos escandaliza. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem sobre para o lugar onde primeiro está? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveitar. A carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 11: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro:
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos criado e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Meus irmãos, prestem atenção. Nessa leitura, nós vemos Jesus entrar com um discurso a qual estava falando da palavra. E essa palavra era a palavra de transformação, era a palavra de mudança, era a palavra de restauração, era uma palavra de transformação. E ele estava falando para a maioria dos judeus, povo que se dizia seu. Jesus, ele começa no versículo 22 dizendo que é o pão da vida. E aí essa palavra é dura, porque Jesus diz assim, ó: quem não comer de mim e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Só que o povo estava tão carnal, tão vivendo pelo mundo, que eles acharam que Jesus estava falando da carne e do sangue dele. Se esqueceram a profecia de Isaías. E aí, o que chama mais atenção é que Jesus estava falando para as pessoas religiosas, para as pessoas que representavam o sinédrio, os escribas da época. E nenhum deles vieram ter entendimento do que Jesus estava falando. Era o poder de viver a palavra. Porque a palavra de Cristo é espírito e é vida. Não é simplesmente você falar. Você precisa viver essa palavra para que ela seja vida dentro de você. Eu tenho falado constantemente nas minhas pregações, nos lugares aonde eu vou pregar, nas praças, aonde eu sou chamado para dar uma palavra. Eu sempre friso João 14:6, que fala do caminho, verdade e vida, porque é a base minha e sua de uma vida direcionada para Cristo. Precisamos de um caminho, precisamos de uma verdade, precisamos de uma vida. E tudo isso se encontra em Cristo Jesus. Não é no que está no mundo, mas sim no que está em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz que Ele é Espírito e vida. Porque você vai viver falando, mas você precisa viver demonstrando o que você fala, o que a Bíblia fala. Porque essa palavra, ela é espírito e vida. E quando você se integra, vive essa palavra, o Espírito do Senhor vem sobre a tua vida, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida de cada um de nós. Pois é a vontade de Deus que eu e você venha viver essa palavra. E aí o que chama a atenção é que hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje a igreja do Senhor está dessa maneira. Quando o pastor, o líder,
fala alguma palavra dura, uma palavra da Bíblia, irmãos se levantam e saem. Antigamente, o irmão se orientava e começava a andar no caminho correto. Hoje não. Hoje ele sai dessa igreja e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, até um dia Jesus voltar, porque aonde ele estiver, se ele não se ajeitar, nenhuma igreja vai ser boa. A gente precisa acreditar, quem precisa mudar somos nós. Quem precisa nos adequar à palavra somos nós. Não é a palavra que venha se adequar ao estilo de vida, não. É nós que temos que se adequar à palavra de Deus. Pois ela é espírito e vida. Aqui mesmo, quantos dos irmãos sabem muito bem que quando começou aqui cheguei a fazer tudo aqui com quase 120 pessoas, gente em pé. Temos 96 lugares. E eu cheguei a fazer aqui tudo em pé, gente em pé. Mas aí quando a gente começou a aplicar a palavra de Deus, quando a gente começou a viver falando para o irmão que a palavra de Deus fala isso, porque o irmão tem que andar assim, porque o irmão tem que andar dessa maneira, porque o irmão tem que andar dessa forma, começaram os irmãos a sair. Não quiseram moldar, e os que moldaram para a honra e glória do Senhor, louva a Deus, estão aqui. Os que quiseram mudar. Mas os que não quiseram mudar, estão aí andando até hoje de igreja em igreja, de lugar em lugar. Porque para ele nenhuma igreja é boa, porque quem precisa ser moldado verdadeiramente não é a igreja paredes, é a igreja, pessoa que precisa ser moldada. E só quem molda o ser humano, só quem molda a pessoa é a palavra de Deus. É uma palavra que é espírito e vida. E essa palavra que é espírito de vida, hoje quer falar ao teu coração. Da mesma maneira que aquelas pessoas deixaram Jesus, aconteceu aqui na igreja também. Muitos que não quiseram mudar foram-se embora. Mas para a honra e glória do Senhor nós estamos aqui. Pouca gente para o que começou, mas estamos aqui. Perseverando. Em oração, mesmo vindo poucas pessoas, mas estamos aqui. Culto de sexta-feira foi uma bênção. Chuva, 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 chuva. Você se entrar lá no canal, você vai ver eu pregando e a chuva caindo. Foi uma bênção. Eu e algumas pessoas aqui, minha esposa. Culto de oração, um culto que deveria ter mais gente. Mas as pessoas não estão querendo se envolver. Eu louvo a Deus pela quantidade de pessoas que tem hoje. Mas Deus quer mais para mim, para você, para a sua família, meu irmão. Deus quer mais para você que está vendo essa live, que vai ver essa live pelos aplicativos. Deus quer mais para ti. Por quê? Porque essa palavra é espírito e vida. E aí a gente vai ver que da mesma forma que aconteceu aqui, já tinha acontecido lá com o Senhor sendo abandonado. Só eu sei o que eu passei aqui o ano passado, em novembro. 14 pessoas foram-se embora. Para a glória de Deus, foram trabalhar em outra cidade, não foram embora da igreja. Hoje, para a glória de Deus, estão em igrejas lá nesses estados. Mas para mim foi, olhei para a igreja e começar tudo de novo. Mas a palavra de Deus é isso. Da mesma forma que Jesus, aqueles 70 abandonaram Jesus, mas ficou 12.
E eu glorifico a Deus porque ainda tem essa quantidade aqui, para que possa, junto comigo, com a minha esposa, com a minha família, a gente interceder para a mudança de vida dessa cidade, para a mudança de vida desse país. Sermos mais um que contribui em oração, glorificando o Senhor. E daquela mesma maneira que ficaram os 12, não só a igreja aqui, mas tem muitas igrejas que estão aí também. Porque a igreja que fala a verdade, a igreja que prega a palavra, muitas vezes ela é julgada, muitas vezes não. Constantemente ela é julgada pelo mundo. E muitos que se dizem crentes estão dando mais ouvido ao mundo do que a palavra de Deus, porque não querem viver uma vida espiritual e não querem ter uma vida direcionada pelo Senhor. Querem até Jesus como Salvador, dizem que Jesus é o Salvador dele, mas não querem Jesus como Senhor, porque Senhor a gente obedece. Quando a gente tem alguém como Senhor, a gente obedece àquela pessoa. E aí a gente vê Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, diz assim, versículo 28, versículo 68, que diz assim: e respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Se tu é que tens a palavra da vida eterna. Jesus vê aquela situação e Jesus chega para os 12 e diz: e aí vocês? Vocês vão querer também me abandonar? Vocês estão murmurando aí, porque se a gente for olhar os versículos que precedem esse daqui, os discípulos estavam murmurando, mas não tiveram coragem de falar. E assim é na igreja. Muitas vezes o irmão murmura e não tem coragem de, quando terminar o culto, chegar: pastor, por favor, eu gostaria de ter um particular com o senhor. E desabafar com o pastor, chegar a conversar com o pastor, e explicar tudo o que está acontecendo, e pedir orientação ao pastor, porque o pastor está ali, não é porque ele simplesmente quis ser pastor, ele está ali porque Deus permitiu. Primeiramente, permissão de Deus. Segunda, é que Deus escolheu. Muitos Deus escolhe, outros escolhem a Deus. Só que esses que escolhem a Deus estão naquela situação que precisa viver sobre a palavra de Deus. Esses que são escolhidos por Deus também, mas é porque foi separado por Deus. Tem alguns pastores amigos meus que dizem assim, que uns são escolhidos e outros são assoviados. Uns são chamados e outros são assoviados. Eu não sei muito bem se é assim, mas uma coisa eu sei: aquele que é escolhido por Deus, aquele que é escolhido para fazer a obra de Deus, ele é separado. Ele é separado. Ele vive nesse mundo, mas não se contamina com as coisas que estão no mundo. Ele anda nesse mundo, ele vai para determinadas coisas sociais desse mundo, mas não pratica o que esse mundo está dizendo, porque eles estão ali como luz, estão ali como sal para gosto. E é isso que eu e você precisa compreender, que a palavra de Deus é palavra de vida eterna. Só eu e você, meu irmão,
Só eu e você precisamos entender que essa palavra é a palavra que traz vida sobre nós. Hoje eu vejo essas crianças que estão aqui, amanhã ou depois serão jovens, adolescentes, adultos. E se essa palavra não entrar dentro desses corações e fazer efeito, serão mais uma estatística aí no mundo. Mas eu e você precisamos orar para que eles venham ser não estatística, mas a diferença desse lugar em Cristo Jesus. Palavra de vida eterna, Espírito e vida. Essa palavra, a palavra de Deus, que nos traz vida. Que nesse domingo você possa viver isso e saber que só Jesus é que tem uma palavra de vida eterna. Não se venda para propaganda, não se venda por propostas diabólicas, nem por insinuações. Não se venda, porque só Jesus tem a palavra de vida eterna. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar pelas famílias. Senhor Deus e Pai, que nesta manhã, Senhor, Tu possas estar falando ao coração de todos que estão aqui e desses que estão vendo pelo aplicativo, por essas redes sociais. Deus, que eles venham ver que a única palavra que traz vida é a Tua palavra. Que eles vejam, Senhor, que não é o que o mundo oferece que vai dar uma vida melhor para ele, mas sim o que Tu estás falando e cumprindo na vida de cada um deles. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fala, incomoda cada um deles, faz com que eles venham ser chateados, faz com que eles venham ser incomodados a conhecer da Tua palavra, para que através disso eles possam ser moldados, transformados pelo poder da Tua santa e eterna palavra, porque só Tu tem palavra de vida eterna. Só Tu és Espírito e vida. Vem ser vida, Deus, na Tua igreja. Vem ser, meu Pai, vida nessa nação brasileira. Vem ser vida nesse município de Divina Pastora. Quebra os laços malignos, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa pairar sobre este lugar, destronando todo o principado maligno e colocando o Teu trono de glória nesse lugar, para que o Teu nome seja engrandecido em Divina Pastora, no Brasil e na Tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém e amém. Vão em paz, meus irmãos. Quinta-feira estou aqui o dia todo. Quem quiser falar comigo, sexta-feira à noite estamos aqui no nosso culto de oração e doutrina. Terça-feira temos ainda a célula, ainda não tem nenhuma marcada ainda para fazer a célula não, um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo, é porque algumas pessoas chamam de célula, outras pessoas chamam de pequeno grupo, mas na verdade é um culto do lar que nós fazemos ao Senhor. Então,
A igreja está viva. A igreja está viva. Basta você vir, ser vida na igreja, em nome de Jesus. Amém? 7h30, sexta-feira, aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.